E para começarmos a falar sobre este tema, nada melhor do que irmos ao princípio, que é o que é que leva as pessoas a começar no trading, ou a começar a estudar, ou a ter interesse em que o trading seja a atividade principal, profissional de uma pessoa. E eu acho, pessoalmente, que o que leva as pessoas a procurar este tipo de atividade, sem dúvida é uma questão financeira, mas acho que têm de ser, à partida, pessoas com um bocadinho de mais ambição do que o normal. Porque estamos a falar de uma atividade tão estressante, tão complexa e tão exigente, que à partida tem de haver ali um bocadinho de vontade de mais. E eu acho que essa vontade de mais acaba por ser, ou aliás, a ganância é uma consequência dessa vontade. Quando eu me refiro a ganância, não é uma ganância desmedida, uma ganância que nos faz passar por cima de alguém ou prejudicar alguém para o nosso objetivo, para o nosso fim, ou não ser ético. Não é nada disso, é simplesmente uma ganância controlada, mas que pode ser muito complicada depois quando nós começamos a negociar. Pode nos levar a erros comuns, erros simples, como não realizar ganhos, por exemplo. Quando nós começamos no trading, quando alguém começa, à partida tem outra atividade, assumindo que tem outra atividade, que tem familiares, que tem amigos, namorada, namorado, seja o que for, e automaticamente vai haver uma pressão nessa pessoa, ou seja, automaticamente uma pessoa que começa no trading, na maior parte das vezes, vai ter uma pressão emocional, para além da pressão da pessoa em si, de querer mais e de querer o mais rápido possível, que é inevitável, vai ter essa pressão de ter de mostrar a alguém que consegue. E esse tipo de pressões acabam por afetar muito o percurso no trading, a curva de aprendizagem, e fazem com que sejam ultrapassadas algumas fases que são essenciais para o processo de aprendizagem. E isto acaba por ser uma situação. Temos, por exemplo, a situação financeira. Se é uma pessoa que tem problemas financeiros, vai ver no mercado a solução para os problemas. Enquanto que, se nós pensarmos bem o que é que significa negociar, o que é que o trading exige, ou seja, se nós olharmos primeiro, ponto número 1, para a possível rentabilidade, automaticamente temos de compreender que está, ou seja, essa alta rentabilidade que o trading pode trazer está reservada para quem é muito paciente, para quem põe um esforço acima do normal e inevitavelmente para quem tem alguma capacidade, okay? Ou seja, algo que nasce connosco. Eu acredito que nós podemos treinar a mente, o corpo para aquilo que nós quisermos, mas há certas capacidades que nascem connosco. E se nós não tivermos essas capacidades, vai ser muito mais exigente o processo de aprendizagem. E por isso é que quando me perguntam quanto tempo demora a aprender, a ser consistente, a ser rentável, depende muito da pessoa. Há uma determinada pessoa pode ser completamente desprendida emocionalmente e que olha para o mercado de uma forma completamente robotizada, e pode haver outra pessoa completamente emocional e que a descartar essas emoções vai levar muito mais tempo. Eu, por exemplo, estou nesse lado, ok? Embora já me conheça perfeitamente em termos emocionais e como reajo ao mercado, foi um trabalho de muitos anos. Como eu disse, negociei há cerca de 10 anos e tive alturas, eu deixei mesmo de negociar, ou seja, achei mesmo que não conseguia. Depois há a fase de stress, de ansiedade extrema, desistência, e depois de sair da ilha para ver a ilha. Ou seja, o que é que aconteceu? O que é que me levou a este pensamento? O que é que me levou a estas reações emocionais? E consegui perceber que se calhar conseguia controlar isso, que ia exigir algum esforço, mas conseguia controlar. Então, isto para dizer o quê? Se nós entrarmos no mercado nestas circunstâncias, o que é que acontece? Nós sempre que tomamos uma negociação, assumindo que já estamos na parte de negociar, o que é que acontece? Sempre que nós entramos numa negociação, só há um resultado possível dessa negociação. Por exemplo, se vocês estão na situação financeiramente instáveis e têm de capitalizar rápido, têm de resolver um problema imediato, o que é que acontece? Ponto negativo do trading: o resultado é instantâneo, quer seja positivo, quer seja negativo. Só que, se nós estivermos a colocar no trading ou numa determinada negociação a obrigação dessa trade ser bem sucedida, nós já estamos a ir contra tudo aquilo que estudamos, aquele backtesting que fizemos, que teve losses, aquele estudo de estratégia ou aquele trading jornal do último ano. Ou seja, já estamos a dar uma individualidade àquela negociação, quando no trading não há qualquer individualidade na negociação. Aliás, aqui até acaba por haver um paradigma, que eu considero que seja um paradigma. Porquê?
Porque em termos estratégicos, em termos técnicos, nós temos de dar ou seja, 100 trades, ou seja, as trades todas de um ano, são um bolo. Um conjunto de trades é que vai definir se vocês são consistentes ou se não são consistentes. Uma trade, um dia, uma semana, um mês, não vai definir se vocês são consistentes, se vocês são bons traders e se são rentáveis. No entanto, na parte emocional, se nós repararmos, cada trade tem de ser individual. Porquê? O que define um bom trader de uma pessoa que está a tentar nem é um mau trader. É estar a tentar, é a capacidade de tomar a próxima trade livre de qualquer sentimento e emoção. Isto é, nós temos de tomar esta determinada trade completamente, em termos emocionais, completamente independente de tudo o que passou para trás. Tenha sido muito rentável, tenha sido loss, seja o que for. Então, se nós repararmos, acabamos por ter aqui um paradigma em termos técnicos. O que nos vai definir se somos um bom trader é a capacidade de negociar como um bolo e chegar ao fim de um mês, de um trimestre, de um ano, olhar para trás e dizer, ok, eu tive esta rentabilidade, aquela loss individual, aquela trade individual não significou nada, assim como aquela win individual não significou nada. No entanto, em termos emocionais, nós temos de olhar para cada trade como uma trade individual, sem interessar nada do que passou para trás. E claro, agora provavelmente dizem, pois, mas eu não consigo tomar essa próxima trade livre de qualquer sentimento e emoção. O que é que devo fazer? E aqui, se nós pensarmos um bocadinho, eu sei que é fácil falar e depois na prática, quando estamos a tomar a decisão de entrada, acaba por ser muito mais emocional se estivermos nessa fase. Mas o que é que acontece? Quanto mais rápido compreenderem que aquela trade individual, desde que esteja a cumprir aquilo que vocês se propuseram, seja a vossa estratégia, a vossa gestão de risco, a gestão de trade, faz parte do plano, ou seja, aceitem que para vocês chegarem naquele backtesting que deu uma média de 3% por mês, existiram losses e essas losses vão existir em live market. Ou seja, aceitem que não vão ser rentáveis em todas as trades, aceitem que vão ter uma série de 3, 4 trades negativas e que isso vai surgir e que quando isso surgir em live market não significa que vocês já não sabem o que é que estão a fazer, que já não sabem negociar, que estão perdidos. Então, quanto mais rápido aceitarem isso, assumindo que já são, claro, pessoas que fazem backtesting, que estudam a estratégia e que não negociam uma estratégia porque alguém disse que é rentável. Seja que fazem o vosso próprio estudo, que veem que resulta em backtesting e depois em live market não conseguem. Se tecnicamente estiverem a cumprir tudo, então é a altura de focar na parte emocional. E que a trade em si tem de ser o mais robotizada possível. Porque o que é que acontece aqui? Se nós tecnicamente estivermos a fugir dessa linha, ou seja, da nossa estratégia, porque aquele dia alguém disse alguma coisa, ou por exemplo, imaginem, estamos na comunidade e eu envio uma análise e a pessoa não negocia aquele par, não conhece, não tem backtesting e vai negociar só porque eu disse. Mas eu não tenho mais informação do que ninguém. A pessoa tem de ter a estratégia e confiar na estratégia, porque se a testou, vai operá-la com outra confiança. Então, se a pessoa tomar essa negociação só porque eu disse, está a fugir completamente daquela parte do paradigma que falamos que é a parte técnica, que é a parte em que todas as trades fazem um bolo. Ou seja, o que é que significa esse bolo? Significa um conjunto de trades tomadas por uma pessoa que robotizou o processo de tomada de decisão. Seja ele através da rotina, ou seja, nós aqui incorporamos várias vertentes, não é só a estratégia em si, é a rotina que vocês têm de trading, a que horas vêm os fundamentais, como os assinalam, como os negociam, que horas negociam, ou seja, qual é o vosso horário de trading, com que regularidade fazem backtesting. Isto é o processo para nós conseguirmos robotizar ao máximo a nossa tomada de decisão. Todos estes pequenos detalhes acabam por nos ajudar depois no processo de tomada de decisão e com que esse processo de tomada de decisão seja dentro daquela probabilidade que nós encontramos em backtesting. Isso vai tirar a cada negociação aquela individualidade, ou seja, a negociação vai ser um conjunto de várias ações, porque se nós em backtesting vimos que a reação, por exemplo, numa determinada supply com quebra de estrutura neste time frame e com estes parâmetros é bem sucedida 60% das vezes. Se nós entramos com risco-retorno superior a 1 para 2 ou 1 para 3, acho que não precisamos de fazer contas para perceber que é rentável. Então, quando nós estamos a tomar a ação, se é sempre nas mesmas condições, e se nós vimos que num ano de backtesting essa parametrização resultou, em live market também vai resultar. O que nós vamos ter de perceber é que se a reação acontece 60% das vezes, esses 40% das vezes vão surgir em live market, vão ser losses.
Então nós temos de conseguir aceitar e quando entramos numa negociação, automaticamente já aceitamos a perda, ok? Porque automaticamente nós pusemos aquele valor no mercado. E eu compreendo que numa fase inicial este processo gera alguma ansiedade e isto até é um tópico que eu vou falar na Masterclass, vou falar muito da ansiedade porque acho que é o sentimento, a sensação que mais nos leva a cometer erros e de que forma é que nós podemos combater essa ansiedade e porque é que ela acontece, ou seja, tentar dividir aqui a ansiedade em 3 subcategorias que acabam por ser o que nos levam aos erros mais comuns no trading. E pronto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Eu ainda me falha aqui um bocadinho o raciocínio porque não me sinto 100% confortável, mas acredito que vai melhorar e que a forma como eu passo o conteúdo também vai melhorar com o tempo. Espero que sejam pacientes e que acompanhem essa evolução.